Olá, tudo bem com vocês nesse final de semana? Hoje eu vim gravar a resenha de Beijada por um Anjo, A Força do Amor da Elizabeth Chandler, lançado pela Novo Conceito em 2010. Antes que vocês me perguntem, essa semana eu já gravei uma vídeo resenha e amanhã tem vídeo da estante da Nini, mas como eu comecei a resenhar a série Beijada por um Anjo em vídeo, eu vou resenhar os 6 livros dessa maneira para ficar parecido, né? Não um em vídeo, um escrito. Então todos os livros da série Beijada por um Anjo serão resenhados em vídeo. Antes de começar a falar do volume 2, A Força do Amor, eu sugiro que, se você ainda não assistiu a resenha do primeiro livro da série Beijada por um Anjo, assista, porque eu vou fazer algumas referências, claro, para poder dar a minha opinião sobre o que eu achei desse segundo volume. Então eu vou deixar o link aqui embaixo, no YouTube ou lá no blog, e a sinopse do livro também. A sinopse de A Força do Amor é bem grande, tem até vários spoilers do meu ponto de vista. Eu coloquei a sinopse do Scooby, que é onde eu sempre retiro as sinopses para colocar no blog. Então, se você quer saber um pouquinho mais sobre o livro, se você ainda não conhece, dá uma olhadinha na sinopse dele. Primeiro ponto a destacar de Beijada por um Anjo, A Força do Amor. O texto, que foi um problema muito sério para mim no primeiro livro, mal estruturado, mal escrito, com falta de indicações e pontuação, nesse segundo volume já melhora muito a escrita da autora. Agora, eu não sei dizer para você se esse problema foi no original do livro em inglês ou se foi um problema da tradução. Eu até acredito que não seja da tradução, porque senão o editor teria influenciado mais ali na parte final. Mas eu nunca vi ninguém das meninas que compram livros em inglês falando da versão americana do livro, então eu não faço ideia se o texto dele em inglês também teve problemas. Mas nesse livro 2 o texto já é bem mais claro, bem mais escrito de forma coerente, diríamos assim. O problema maior no ponto texto continuam nos diálogos. Em determinados momentos o diálogo segue, mas como parágrafo e não com indicação de travessão, por exemplo, ou é outro personagem que está respondendo e o texto segue. Então, na parte de diálogo, eu acho que ainda está um pouquinho confuso no livro 2, mas no texto normal, no texto corrido, já teve uma melhora significativa. Então, se você desistiu do primeiro volume pelo fato de ser mal escrito ou de ser um texto confuso, nesse segundo a situação já está bem melhor. Outro ponto que eu quero destacar para vocês é o seguinte: inicialmente Beijada por um Anjo era uma trilogia. Eu achei o primeiro livro, mesmo por ser o primeiro, introdutório demais. E eu achei esse segundo, de certa forma, ele enrolou um pouco. Nesse segundo, a não ser no final, bem no final, o livro não acontece nada de relevante para a história. Visto que Beijada por um Anjo hoje é uma série de 6 livros, com 5 já lançados no Brasil, faz um pouco de sentido que esse livro seja assim mais ameno. Mas para o que era uma trilogia, no início, eu não consigo ver por que esse livro não teve mais relevância, não teve mais acontecimentos importantes para o desenrolar da história. Basicamente, o livro gira em torno do fato do Tristan tentar se comunicar com a Ivy, né, já que quando ele morreu no primeiro livro, já no início do primeiro livro, a Ivy deixa de acreditar em anjos e o Tristan vira um anjo. Então ele tenta, ao longo desse segundo livro, a parte fundamental dele é se comunicar com a Ivy, mostrar que ele está perto, que ele está cuidando dela. Ao mesmo tempo, segue o mistério do Gregory, que é o meio-irmão dela, né? Ele tá mais pro vilão do que mocinho, mas o leitor também não consegue se situar exatamente em que lado ele tá jogando. Se ele é o vilão mesmo da história ou se ele é o mocinho. O Philip, que é o irmão da Ivy, que é um personagem que eu gostei muito no primeiro livro, ele está com uma relevância maior na Força do Amor, porque ele acredita em anjos e ele passa a falar isso pra Ivy com mais frequência, mesmo a Ivy não gostando muito da atitude dele.
Então, o Philip continua sendo um personagem interessante, mesmo sendo o irmão mais novo, mas ele tem um papel significativo nesse segundo volume, que eu não posso falar qual é, porque seria o spoiler do livro, da moral toda desse segundo livro. Sobre os demais personagens, não vou me ater muito aqui. Sobre as amigas da Ivy, eu acho a Beth uma amiga totalmente legal e tenho uma identificação com ela. Mas, por outro lado, eu acho que a Suzane não faz... Ela destoa um pouco da Ivy, ela destoa demais da Ivy. A amizade delas é meio confusa mesmo, elas se conhecendo desde criança. Então, eu acho que a Beth deveria ser a melhor amiga da Ivy, enquanto na verdade é a Suzane. Mas vão acontecer alguns pontos, né, seguindo a história do primeiro livro, já que a Suzane é apaixonada pelo Gregory, que é o irmão agora adotivo da Ivy. Então, nesse segundo livro vai acontecer ali uma situação meio embaraçosa na relação delas, e isso vai desgastar um pouco. E aí sim a Beth acaba ficando mais tempo com a Ivy. Falando do enredo, eu achei que esse livro meio que saiu do nada e foi para lugar nenhum. Ele, claro, no início ele vai amarrar o que aconteceu, a situação no final do livro 1, mas ele não começa do ponto onde o livro 1 parou. Ele começa de outro momento e depois ele volta para a situação que ocorreu no final do livro 1. Ele não acrescentou nada de muito relevante para a história, no sentido de saber um pouco mais sobre o acidente do Tristan, sobre a morte da mãe do Gregory. Eu imaginei que nesse livro pelo menos uma dessas respostas surgiria e não surgiu. Mas o que eu mais gosto e a minha identificação maior com Beijada por um Anjo é que ela está mais próxima de um livro, diríamos assim, espiritual do que um livro sobrenatural. Porque o fato do ponto principal do livro serem os anjos é porque a Ivy acreditava em anjos de verdade. Ela rezava para os anjos como as pessoas rezam para Deus, para os santos, fazem promessas, pedem proteção. Então, a questão dos anjos está mais ligada ao lado espiritual da Ivy em acreditar nos anjos do que propriamente no sobrenatural. E é nesse ponto que eu me identifico mais com essa história. E eu não tenho muito mais para dizer sobre esse livro sem dar spoiler. Ele é um livro pequeno porque ele tem uma fonte grande, um espaçamento grande entre as linhas, e a fonte também é grande. O padrão do livro segue o da série, né? O capítulo, a divisão é numa folha nova, e aí tem as identificações. Se você parou de ler no primeiro livro e não tem nada para ler no momento, que é uma coisa mais light, dá uma chance para Beijada por um Anjo, porque a série melhora, é evidente. Não é nada de espetacular do outro mundo, mas se você se identificar com um personagem ou com algum ponto do enredo, vale a pena seguir adiante. Eu volto amanhã com o vídeo da estante da Nini e também para contar uma novidade para vocês. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esqueçam de que comentar é importante para saber se vocês estão gostando, estão odiando, o que se passa pela cabeça de vocês. E as outras redes sociais do blog eu vou deixar aqui embaixo, se você está assistindo no YouTube. Se você está no blog, está na barra lateral. Beijo e até mais.